A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, me concedendo nessa manhã de estar com vocês. Agradecer ao pastor José Carlos, nosso pastor presidente, a EBD, através da superintendência, da nossa irmã Deise, pastor Ricardo, para ministrar essa videoaula da lição 6, de 5 de fevereiro de 2023. Amém? Que Deus te abençoe, que venha edificar a tua vida, que venha contribuir para o crescimento do ministério, do seu ministério. Amém? Cada vida. Nós estamos no primeiro trimestre das lições bíblicas, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, de 2023. Essa lição, ela realmente é resposta de orações intercessórias, né? E Deus trouxe essa lição porque tem um propósito, quando inspirou, né, os responsáveis para editar esta lição. Então nós vamos lá. Lição 6. O avivamento no ministério de Pedro. Amém? O texto áureo, ele fala: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática, ela fala sobre a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, né? E a gente sabe que a palavra-chave é ministério. Então a gente vai ver nessa lição, através desta leitura bíblica, né, que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe através do livro de Atos, Atos capítulo 2, do versículo 14 a 24. O que ocorreu no dia de Pentecostes, o que aconteceu com Pedro, né? Quais foram as mudanças que aconteceram na vida de Pedro? Quem era Pedro antes e quem foi Pedro depois? Essas mudanças só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Os 3 objetivos, né? Os 3 objetivos destaca as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. Quem era Pedro antes da experiência do Pentecoste? Segundo objetivo, o impacto. A gente vai entender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. O que isso gerou? A importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Tremendo, né? Então a gente vai ver aqui, nesta lição, essas 3 características, ok? Na introdução, Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Após o batismo no Espírito Santo, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. O que significa uma pessoa voluntariosa? Aquele que segue seus próprios caprichos, sem reflexão ou sem considerar a vontade de outrem. Caprichoso, obstinado. Então assim era Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo. Antes da mudança radical
do Espírito Santo na vida dele. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É necessário para os dias de hoje ser cheio do Espírito Santo. Para isso, se chegue a Deus. Um evangelista chamado Alan Lehman, ele dá um conceito aqui. Após o batismo no Espírito Santo, Pedro passa a ser controlado pelo Espírito e não mais por seus impulsos. O batismo no Espírito Santo capacita-nos a viver uma vida em total submissão a Cristo. Nossas características deixam de ser carnais e passam a ser conforme o fruto do Espírito, lá registrado em Gálatas 5:22, tá? Então, o que significa a palavra débil? Que tem pouco vigor, pouca resistência ou eficiência, tá? Fraco, frágil. Então, Pedro antes, o apóstolo Pedro antes, ele tinha essas características, tá? Na qual passou por uma mudança radical por causa da atuação do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos prosseguir. O Pedro antes e o Pedro depois. Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro. Ele teve duas atitudes. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. O que as pessoas falavam dele? O que as pessoas diziam dele? Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente. Veja bem, o impulsivo, aquela pessoa que se precipita, precipitada, né? Nas suas ações, nas suas falas, nas suas práticas. Tu és o filho do Deus vivo. E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Lá no Evangelho de Mateus 16, 16 a 17, fala sobre isso. Imediatamente, né? Após esse episódio, Pedro recebe uma repreensão, uma repreenda de Jesus. O que é uma repreenda? Jesus repreendendo Pedro. Advertência severa, reprovação, censura, repreensão. Por quê? Porque ele era muito impulsivo nas suas ações. Isso tanto poderia ser para o bem, quanto poderia ser para o mal. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 21 a 23. Realmente, a pessoa quando ela não é transformada radicalmente pelo Espírito Santo, a regeneração total pelo Espírito Santo, ela não vai entender as coisas do Espírito. Ela não vai compreender. Ela só vai entender de forma natural. E a Bíblia fala sobre isso. Que quem é do Espírito discerne do Espírito. Quem é da carne não vai conseguir discernir. Tá? A própria Bíblia fala sobre isso. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada repreenda após uma palavra de aprovação. Entendeu? Então você vê, quer dizer, a natureza dele que não havia passado por um processo de regeneração total, tá? Há um comentário aqui da Bíblia de estudo da aplicação pessoal.
Pedro acabou de receber Jesus como Messias. Aqui, no entanto, Pedro abandonou a perspectiva de Deus e avaliou a situação a partir da visão humana. Satanás está sempre tentando fazer com que deixemos Deus fora de cena. Jesus repreende Pedro por essa atitude, tá? Lá na Bíblia, de estudo de aplicação pessoal, tem esse comentário. Então, veja bem, a missão de Jesus, ela tinha um foco, e ela não poderia mudar de forma nenhuma, pelo que eu penso, pelo que eu acho, de forma natural. Então, teria que ser cumprida a missão na íntegra. E Pedro não entendia que Jesus veio com uma missão. Ainda não entendia. Ele iria entender muito tempo depois, porque o Espírito Santo iria esclarecer ao próprio Pedro qual era a missão de Jesus, de fato, tá? Para que ele veio. Então, nós vemos aqui que ele foi reprovado de forma severa, tá? Pedro nega Jesus 3 vezes. Veja bem, tudo isso acontece, reações, atitudes naturais, né? Às vezes a gente não entende por que as pessoas, elas se afastam, se desviam, porque não houve uma mudança de fato, radical, no espírito e na alma da pessoa. Porque quando há, irmão, pode acreditar, a pessoa, ela suporta a trajetória. Amém? Segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro afirmou que jamais, preste atenção, jamais negaria o Senhor Jesus. E Jesus diz que ele o negaria 3 vezes. Preste atenção. Jesus fala para ele disse que jamais negaria Jesus. Isso é a pessoa impulsiva, é a pessoa que fala, né? Fala sem pensar, não entende o que, às vezes até o que está falando. Então veja bem, Pedro afirmou que jamais negaria Jesus. E Jesus disse para ele, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes, né? Então Jesus lhe disse, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 31, 35. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, disse-lhe Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Preste bem atenção. O que o homem natural ele faz? Ele acha que ele é convicto, que ele não vai fazer, que ele não vai realizar, que ele vai... Mas Jesus está falando que vai negar. Viu? Então, o que ele está falando aqui para Pedro, né? Olha, ele deu a dica todinha, porque está escrito, tudo o que aconteceu com Jesus está na Bíblia. A Bíblia fala a vinda dele, né? A permanência dele por um período no nosso meio, né? E a partida dele, a morte dele, a ressurreição dele e a partida dele. Então a gente vê aqui ele dando a dica, olha, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Foi isso que aconteceu. Eles ficaram dispersos, né? E o mais importante, eu vou ressuscitar. Às vezes as pessoas, Jesus fala certas coisas para as pessoas, mas ela não entende como é para entender. Entendeu? Ela não entende, ela acha que é do jeito dela. Não, é do jeito do Senhor. É do jeito de Deus, tá? Aí ele diz aonde ele estaria, na Galileia.
tá? Tudo após a ressurreição, ele fala onde ele estaria, ok? Mas Pedro sempre precipitado. E interessante aqui é que ele fala que todos vós vão se escandalizar. E Pedro diz que, ainda que algumas pessoas se escandalizem, que todos se escandalizem, mas ele não se escandalizaria. Tudo ao contrário. Viu, irmão? Então, quando o Espírito Santo, ele trata direto a uma mudança radical. Todo o avivamento, ele gera, quando o avivamento é verdadeiro, é genuíno, ele gera uma mudança de pensamento, de fala, de obras. Só ele para fazer isso. Só ele para fazer isso. Amém? Vamos lá. Depois de negar Jesus, Pedro sentiu profundo arrependimento. Diferente de remorso, né? Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Viu? E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse, ao qual ali estavam, ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, mas a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Entendeu, irmão? Então, irmão, tudo que Jesus ele fala se cumpre. Ainda que a gente não entenda hoje, agora, se cumpre. Amém? Você vê a reação de Pedro. Quem trouxe a memória daquilo que havia sido gravado na memória de Pedro? O Espírito Santo. Olha, o que ele falou aconteceu. E ele automaticamente ficou arrependido, se quebrantou diante do Senhor, né? E é isso que o Senhor ele quer, que haja um quebrantamento sincero, verdadeiro. Deus não quer que você se afaste, Deus quer que você se aproxime. Ainda que o que ele falou, ele vai conflitar a tua atuação negativa diante dele. Ele quer que você se chegue, tá? Essa fala a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 69 a 75. Terceiro item, nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Por que não desprezou? Porque ele se arrependeu de verdade, tá? Aí ele diz, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Veja, olha, todos os sinais, tudo que ele pode falar, ele falou, né? Ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Então, tudo que ele falou, ele cumpriu. A direção, a orientação, aonde ele estaria, né? Amém? O pastor Eliovaldo, o autor desta lição, né, comentarista, Elionaldo Renovato, ele diz assim: Pedro provou que não era um homem tão corajoso e decidido que aparentava ser noutras ocasiões em que se pronunciou sobre determinados fatos críticos na vida de Jesus. Viu? Ele provou. Não era assim, não era bem assim. Às vezes a gente, né, tem aquele ímpeto. Eu faço. Mas quando chega na hora, a gente amarela. Entendeu, irmão? É sério. Olha, se pronunciou sobre determinados fatos críticos na vida de Jesus. Ao negar o seu mestre 3 vezes, mostrou-se fraco e pusilânime, tá? Ou seja, uma pessoa de impulso, né?
Pedro certamente não aprender a orar e a vigiar para não cair em tentação. Duas ferramentas que ela vem no pacote do avivamento, que é vigilância e oração. Oração e vigilância, tá? O avivamento ele traz um pacote de céu para que você chegue mais a Deus, se relacione mais com Deus, leia mais a palavra, viva mais a palavra, viva mais o evangelho. Deus não quer que a gente seja nem fraco, nem uma pessoa de impulso. Não, Ele quer que a gente seja movido pela orientação do Espírito Santo de Deus, tá? A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, ela traz um comentário. O anjo fez menção especial a Pedro para mostrar que, apesar das suas negações, Jesus não o renegara nem abandonara. Jesus tinha grandes responsabilidades para atribuir a Pedro em relação à igreja que ainda nem existia. Então, Jesus tinha um projeto com Pedro, com todos os discípulos, todas as pessoas chamadas por ele, escolhidas por ele, chamadas por ele, né? Capacitadas por ele, entendeu? Ele tem uma obra. Aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser removido, ele se encarrega de tirar, mediante a nossa obediência, em obedecer à orientação do mestre. Tá? Deus não precisa dos nossos achismos, né? Dos nossos pensamentos, que a gente tem pensamentos bons, amém, né? Às vezes a gente tem algumas coisas para falar boas, mas Deus, Ele quer que a gente obedeça, amém? Então ele aprendeu, com essa mudança, né? O ápice maior foi quando ele negou Jesus. Quando negou Jesus, e o Espírito Santo trouxe a memória dele, aí ele viu que realmente dependeria totalmente do Espírito Santo de Deus. A sinopese da lição, ela fala, o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Tá? Então você vê a grande diferença, é muito grande. A transformação, irmão, eu fico muito feliz de participar desta aula. E honrado em participar desta aula, desta oportunidade. Essa é uma lição que mexe com a gente mesmo, é para mexer, sabe? E que a gente possa entender o que o Espírito Santo de Deus está falando para nós, todos. Segundo item, Pedro após o Pentecostes. Nós vamos ver o Pedro reformulado, renovado, regenerado, radicalmente mudado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, Pedro batizado no Espírito Santo. Eles obedeceram a orientação. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando vocês forem revestidos, eu dou a direção. Eu dou a orientação. Amém? Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Outra pessoa. Mudada, transformada. Segundo, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus. Após todos que estavam no cenáculo serem revestidos de poder. O que significa a palavra eloquência? Habilidade de falar ou expressar-se em público com desenvoltura. Viu? Ele já não era mais aquele Pedro precipitado, não. Ele estava sendo movido, né? Dirigido, impulsionado. Qualquer palavra que você colocar, pelo Espírito Santo. Amém? Movido pelo Espírito Santo para alcançar aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, que foram adorar a Deus e que vieram de todos os lugares, sabe? Então Deus, ele tem a sua estratégia, ele tem a sua direção, ele tem a sua orientação.
que nós possamos estar debaixo dessa orientação, para termos êxito e sucesso naquilo que Deus colocou na palma das nossas mãos. Olha o que diz. Atos 2, do 14 ao 17. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Nos últimos dias, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma mundial, ela está vivendo os últimos dias da igreja na terra. E o avivamento está à disposição da igreja. Se você está me ouvindo, se você atentar para esta palavra que é de Deus, ela vai mudar a tua história e a história da tua vida. Amém? E ali ele ministrou para todos aqueles. E o mais impressionante é que a quantidade de almas que foram alcançadas no primeiro sermão de Pedro, mudado, transformado, foi espetacular. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é espetacular, irmão, não tem como falar outra coisa. Ele é espetacular. A pregação de Pedro teve tão grande impacto que muitos compungidos no coração indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Quem estava fazendo esse mover na alma, no coração deles, na alma deles, era o Espírito Santo de Deus, que estava jorrando como uma cachoeira, como uma fonte, como Jesus falou para a mulher samaritana. De dentro de você vai jorrar uma fonte que vai dar água para muitas e milhares de pessoas. Pedro estava fazendo isso. E o Espírito Santo dele na vida dele. E ouvindo eles isto, compungidos em seu coração, e perguntaram a Pedro, aos demais: que faremos, varões, irmãos? Atos 2:37. E aí é a oportunidade que Pedro teve para falar as verdades de Deus que liberta. Tá? O que significa a palavra indagar? Tentar saber, interrogar, perguntar. Eles perguntaram. E Pedro estava ali para esclarecer para eles. Amém? Outro item. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Tem noção? O que significa a palavra apelar? Ação de convocar, chamamento, convocação, invocação. Veja bem o que aconteceu aqui, irmão. Uma coisa tremenda, espetacular. Tá? Você vê que o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa movida pelo Espírito Santo, produz resultado. Ô, irmão, é tudo que Jesus quer para a igreja. É tudo que Jesus quer para a igreja. E principalmente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele quer ser derramado sobre toda a igreja, para que a igreja do Senhor cumpra a missão que lhe foi designada. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Aleluia! O nosso pastor, comentarista da lição, ele fala aqui: quem recebe o batismo no Espírito Santo experimenta uma mudança radical na vida espiritual e até emocional. Eu tenho um testemunho que eu não vou falar agora, mas um testemunho tremendo, irmão. Tremendo, tremendo. Quem eu era e quem eu me tornei. Viu?
Só quem faz isso só quem faz essa mudança é quem passa por ela. É o Espírito Santo de Deus. Essa mudança é uma mudança no espírito, na alma e no corpo. É uma mudança radical. Amém? Veja bem, na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal a um comentário. Este era um novo Pedro, humilde, mais corajoso, confiante. A sua confiança vinha do Espírito Santo, que fazia dele um orador poderoso e dinâmico. Oh glória! Poderoso e dinâmico. Uou! Meu Deus! Isso era o Espírito Santo. Não é nós. Meu Pai não é nós. É dele. Tudo vem dele. E é através dele que nós nos mobilizamos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Pedro e a cura do coxo. Depois daquelas almas fazendo parte do corpo de Cristo, ali ao início da igreja, do mover da igreja nova, da igreja avivada, da igreja transformada. Pedro e a cura do coxo. Primeiro item, juntamente com Pedro, João chegou à porta formosa do templo e viram um paralítico pedindo uma esmola. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Lá em Atos 3, do 1 a 2. Ora, depois daquele enchimento todo, depois daquele transbordamento, era lógico que o Espírito Santo ia continuar atuando através dos membros da igreja, dos discípulos. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou ao paralítico que se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Irmão, vou lhe dizer uma coisa. Nenhuma cura é progressiva. Nenhuma transformação é progressiva. Ela é instantânea, porque o Evangelho ele é poder de Deus para transformar, para mudar. Amém? É esse o Evangelho que nós precisamos viver, pregar e continuar sendo fiel até a vinda de Jesus. E disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Imediatamente o homem foi curado. Imediatamente. Não é nenhuma cura progressiva. Não, ela é instantânea. Ela é para valer, porque é a atuação de Deus. Deus, ele está com pressa de arrebatar a igreja. E a igreja precisa desse genuíno e verdadeiro avivamento vindo do céu. E disse Pedro, não tem homem, levantou. E tomando pela mão, o levantou e logo aos pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, irmãos? O nome do Senhor é glorificado. É glorificado na quantidade de almas que aceita. É glorificado nas curas. É exaltado, é glorificado. Não é o nome de um rótulo, não é o nome de ninguém. É o nome de Jesus que é exaltado e glorificado. Amém? Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Viu? Aquele Pedro que não acreditava, negou, não existia mais. Agora era um Pedro fervorante, corajoso, intrépido, viu? Era um Pedro totalmente transformado. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhar disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar este homem? Oi, meu Pai!
O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negasse, tendo ele determinado que fosse solto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, 12 ao 13 e o 19. Oh, irmã, não é o pregador, não é o cantor, não é Aitor e Assou, não é, irmão. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus que age através deste vaso de barro, ou deste vaso que está nos assistindo. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona, que nos dá coragem, ousadia e alcança o objetivo. Qual é o objetivo? Almas transformadas, mudadas, acolhidas, amadas, trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Eita Deus, irmão, Jesus está aqui, Jesus está aqui. O comentarista, ele diz, Pedro, que antes de Pentecostes disse diante de uma criada que não conhecia Jesus. Ora, depois do batismo no Espírito Santo, cheio da unção de Deus, fazia declarações afirmativas que exaltavam o nome do Senhor. Antes ele envergonhou, e agora ele está exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Na aplicação pessoal, as exibições da misericórdia, da graça de Deus, como a cura desse coxo, frequentemente proporcionam ocasiões para ensino. Ore para ter coragem, como Pedro, de aproveitar essas oportunidades e usá-las para falar a favor de Cristo. A nossa mensagem, ela tem que estar centralizada à pessoa de Jesus. Jesus é o personagem principal. Não é fulano, não é Beltrano, não é ninguém. Somente Jesus que merece ser ovacionado. Amém? Glória a Deus. Terceiro, Pedro, avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. O que significa a palavra notório? Que é evidente, manifesto, patente, algo que acontece para valer. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Meu Deus, irmão, meu Pai Celeste. Atos capítulo 4, 23, 24 e 31. Olha o que está escrito. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões, quando eles foram presos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha o que acontece. Você não fica da mesma maneira. Você não fica na mesmice. Você não cai na mesmice. Você sai da mesmice. Você fica um crente ativo, um crente dinâmico, um crente produtivo, um crente que é movido e orientado 100% pelo Espírito Santo de Deus. Mover o seu lugar. Quem faz isso? É eu? Sou eu? É os pregadores de nome? É os profetas? Não. É a terceira pessoa da Trindade. Quando Pedro chegou em Lida, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. As manifestações
através de um verdadeiro e genuíno avivamento, por que eu insisto? Elas produzem algo. Elas trazem um impacto tão forte no espírito, na alma do ser humano e no corpo do ser humano, que elas geram e produzem o que Deus mais quer: salvação de almas, corações arrependidos, corações que se cheguem a Ele. Amém? E disse-lhe Pedro: Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viraram-lhe todos os que habitavam ali de Sarona, 2 cidades, os quais se converteram ao Senhor. Cidades impactadas pelo Evangelho, através da igreja. Você tem noção do que é isso, irmão? Você entende o que é isso, irmão? Cidades impactadas. Não é um grupo de pessoas, não. Foi 2 homens de Deus, cheios, transbordados do Espírito Santo. Houve a cura, e a cura tinha no propósito alcançar os pecadores. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Preste atenção que eles não ficavam no mesmo lugar, eles se mobilizavam. Quem mobilizava eles, depois do enchimento, irmão, era o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que direciona, não é o emocional, não é o intelectual, nada disso, é o Espírito Santo de Deus. Por sua oração, Dorcas ressuscitou. Mas Pedro, fazendo-os sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Irmão, é muito forte. Essa lição, esse trimestre, está mexendo com tudo. E é para mexer com o espírito, com a alma e com o corpo. Aleluia! Que ele venha fazer o que ele quer fazer. A Sinopese 2 fala: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Terceiro item, estamos chegando no final. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. De hoje, mais do que nunca. Primeiro, a igreja atual é Pentecoste. Jesus fez uma reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso foi na parábola do juiz e a viúva. Lembra? O juiz, que não respeitava ninguém, né? Era um homem. Lembra até um político aí, né? Lembra até uma autoridade que tem, né, poder, que foi dada para ela por Deus, né? Nenhuma autoridade, a Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus, certo? Então eles não estão aonde estão se Deus não os colocasse lá. Se Deus não botasse eles lá. Eles se esforçaram para estar lá? Sim, mas Deus colocou eles lá. Amém? Todas as autoridades são constituídas por Deus, dependendo do credo de fé deles. Eu entendo assim. Que quem vai agir é Deus. Não é o adversário da nossa alma. Então veja bem, Jesus fala, interessante que ele fala a parábola, fala de perseverança, persistência, oração, fala de tudo isso. Mas depois ele para e ele entra com essa: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Oração, perseverança, confiança e fé. E aí? Ele faz uma pergunta para os discípulos, para as pessoas que ali estavam ouvindo. Essa é a pergunta para você. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Imensa. As pessoas estão abatidas porque não aconteceu o que elas queriam, né? Porque entenda uma coisa: a nossa motivação, ela tem que ser correta diante de Deus. Se ela não for correta diante de Deus, não acontece. Talvez você não vai entender o que eu estou falando, mas quem está no Espírito vai entender o que eu estou falando.
né? As pessoas estão desanimadas, estão desacreditando, estão desesperançosas. É aí que entra a igreja viva e avivada pelo Espírito Santo. Só pode haver um tempo de avivamento hoje se os crentes buscarem o derramamento do Espírito como no dia de Pentecostes. Se juntavam, salmodiavam, cantavam, né? Não tinha nada especial. E eles oravam, de joelhos dobrados. Eles cumpriram o que Jesus orientou eles. E está aqui a Bíblia para nos orientar como nós devemos fazer. Eu não preciso inventar nada. Eu não preciso criar um projeto. O projeto já está aí. Eu só tenho que me colocar dentro do projeto que é dele. E ele vai fazer ele funcionar. Amém? Eu acredito dessa forma, não sei você. Amém? Então a igreja, ela precisa buscar. Olha, por que ele falou sobre o homem mau, o juiz mau, que não temia, não respeitava? O caráter dele era ruim. Mas havia alguém que perseverava, orava. Existe uma pessoa. Não é só uma pessoa. Quando eu falo do corpo, eu falo de um conjunto. Porque o cabeça é Cristo. Não é só eu. Sou eu, é você, somos nós. Somos todos nós como corpo de Cristo. Para buscar de verdade. De verdade, irmão, de verdade. Não é uma coisa mecânica, sabe? Não é uma coisa assim, não, é a gente dobrar o joelho e orar. O que a gente quer? Avivamento. Avivamento. Abra mão dos teus desejos naturais, das tuas vontades naturais e coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Olha, só pode haver um tempo de avivamento se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mesmo lugar. Amém? Nos tempos presentes, torna-se imperativa a busca pelo poder do Espírito Santo no meio das igrejas cristãs. Há uma tendência à acomodação, à indiferença, à infiltração das coisas do mundo. Preste bem atenção. Acomodação, indiferença e infiltração das coisas do mundo no meio das comunidades dos crentes. Então, tudo isso impede, olha, a acomodação, indiferença e as coisas mudando dentro da igreja. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Entendeu? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do céu. Nós somos igreja do Senhor. A trombeta está para tocar. Então Deus quer isso. Nós precisamos abrir mão do comodismo, da indiferença e das coisas do mundo. Priorize as coisas do céu, do céu. Lá no céu, eu tenho falado, na minha mente pequena, né? Pequena. Que lá no céu tem um armazém cheio de dons para ser derramado sobre a igreja, qualificando a igreja para executar a obra, a missão do reino de Deus. À tua disposição. Segundo tempo, tempos de multiplicação da iniquidade. Por isso que ele fez aquela pergunta. Tá? Jesus alertou os seus discípulos as principais características dos fins dos tempos. Multiplicação da iniquidade, do esfriamento do amor. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha, a palavra de Deus, de forma negativa, ela deve se cumprir na vida de quem não quer avivamento. De quem quer avivamento, de quem quer mudança, o radical de Deus, não vai acontecer. Amém? Tá? Ó, ele alerta. A multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor. Segundo, pregação do evangelho por todo mundo.
Irmão, não é só Jerusalém, irmão. É Samaria, Judéia, confim da terra. A direção, quem dá, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer uma leitura aqui, tem Atos mesmo de Paulo. Paulo queria ir com o companheiro dele de batalha, de guerra, né? Queria ir para um lugar. O Espírito Santo se levantou e impediu. Às vezes você pensa que é Satanás que está impedindo alguma coisa, não é. É o próprio Espírito Santo impedindo. Ele se coloca como impedimento. Porque não é a direção dele. Ele quer que você, nós, todos nós, estejamos debaixo da orientação dele, da direção dele, para que haja resultado. Quando Paulo dormiu, o Espírito Santo deu uma visão para ele de um jovem da Macedônia. E aquele jovem falava, vestido de Macedônia, falou para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Entenda, irmão. A direção é o Espírito Santo de Deus que dá. Não faça nada pela emoção. Não faça nada por impulso. É o Espírito Santo. Porque ele vai gerar resultado. Você não quer resultado? Ele vai gerar resultado. Amém? Olha, pregação este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Isso precisa acontecer. Para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, entre aspas, né? A igreja deve estar avivada como Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. É isso que deve acontecer, irmão. A igreja, ela precisa estar avivada. Amém? Ela precisa para cumprir a sua missão. A igreja tem uma missão. Tá? Não é comprar carro do ano, não é ter um monte de casa, nada disso. Isso Deus vai abençoando, mas com um propósito. Quando Deus faz algo material, ele tem um propósito. Entenda isso. Ele tem um propósito para fazer. Terceiro, a igreja será arrebatada, avivada. Não fria e muito menos morna. As 5 virgens prudentes traz a imagem de uma igreja santa consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. Viu? Aqui está falando do crente prudente. O crente avivado. O crente que busca o avivamento, que quer o avivamento. Sai do comodismo. Sai da mesmice. Entendeu, irmão? Você quer ser avivado? Você quer ter uma vida avivada? Na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua faculdade, luz e sal. Busca o avivamento. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Que tiver avivada. Não é que não está avivada. As 5 tinham reserva de azeite. E as loucas não. As imprudentes não. Tem pessoas que querem viver do azeite do outro. Para de viver do azeite do outro. Vai buscar azeite. Vai orar. Vai jejuar. Vai consagrar. Vai se separar. Para ser um instrumento de Deus na terra. Não só você, sua família, seu lar, porque Deus tem algo a fazer. Estejamos avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14. O comentário do nosso autor aqui. A igreja dos tempos que antecede a vinda de Jesus para o arrebatamento será a formada pelos crentes salvos e lavados no sangue de Jesus, e que estiveram avivados
na unção do Espírito, em obediência e santificação à palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, 14, 1 Epístola de Tessalonicenses 5, 23, 1 Pedro 1, 15. Amém? E a sinopese do item 3, o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. E a nossa conclusão, glória a Deus. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Depois passou a existir um Pedro cheio de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, Jesus confiou a nós essa missão. Confiou a mim, a você, a nós, a igreja dele. Essa missão. Essa missão é nossa. É nossa. Busque entendimento. Busque o que Deus quer, porque Deus vai fazer. Em Atos 1,18, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa bênção do batismo no Espírito Santo transformou os discípulos covardes e negadores em fiéis testemunhas do Senhor crucificado. Tirou-os de trás das portas fechadas e os trouxe para a linha de frente do campo de batalha. E nada mais os intimidou, nem ameaças das autoridades dos judeus, nem prisões, nem açoites e nem a própria morte. Amém? Batismo no Espírito Santo é poder para testificar. Enquanto houver um pecador na terra, eu preciso testificar de Cristo diante dele. Para testificar, eu preciso de poder. E poder só me virá pelo Espírito Santo. Logo, se eu quero realizar um trabalho efetivo no reino de Deus, eu necessito de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas eu deixo essa reflexão para você. Essa bênção do batismo do Espírito Santo transformou os discípulos covardes e negadores e infiéis testemunha do Senhor crucificado. Tirou de trás das portas fechadas e os trouxe para a linha de frente do campo de batalha. E nada mais os intimidou, nem ameaças das autoridades dos judeus, nem prisões, nem açoite e nem a própria morte. Que o Senhor te abençoe, que esta aula ela venha somar na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na sua família. Busque, não só você particularmente, mas traga a sua família, puxe a sua família, para que o Senhor ele venha fazer o que Ele quer fazer. Eu quero agradecer a Deus e a oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz e na graça de Jesus. Amém.